Meu nome é Marcelo, o Fábio estava conduzindo com maestria e nos mostrando que esse processo de construção, já que o tema da palestra de hoje é reconstrução através do amor, esse processo de construção nossa não começou ontem e não vai terminar amanhã. Esse é o ponto crucial dessa palestra. Não começou ontem e não vai terminar amanhã. E hoje é mais uma etapa desse processo de reconstrução, que já começou há muito tempo. Há muito tempo. Nós não temos nem como precisar há quanto tempo começou o nosso processo de construção como seres espirituais que somos. Construção de seres espirituais. Por que estou enfatizando de seres espirituais? Quem já está acostumado a assistir a minha palestra, eu gosto de reforçar essa questão. Nós fazemos uma diferenciação entre o que nós somos e quem nós somos. Existe uma grande diferença. Quem nós somos hoje? Eu sou o Marcelo, hoje. Mas o que eu sou, o que nós somos, que é o mais importante de tudo? Somos espíritos. Se nós não conseguirmos fazer essa diferença entre quem nós somos hoje e o que nós somos, nós não vamos conseguir entender a mensagem que o nosso Mestre Jesus quis nos transmitir há mais de 2000 anos atrás. Nem a própria lei do amor para nós vai ficar compreensível. Porque senão nós estaremos limitando a nossa compreensão apenas a essa existência. Que é justamente o ponto mais forte que o Espiritismo hoje bate, é na questão da reencarnação. Se nós não conseguirmos entender que nós já começamos o nosso processo de reconstrução, processo de evolução, de crescimento, de reforma íntima, como nós queiramos chamar, há muito tempo atrás, e que o nosso processo ainda não terminou, está em fase de reconstrução, vai ficar difícil. Por isso que até hoje, para nós é muito difícil compreender e aceitar as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, as diferenças sociais, as diferenças humanas. É difícil nós compreendermos porque nós contextualizamos a nossa vida nessa única encarnação. E tudo o que acontece nessa encarnação, ela toma um peso muito maior do que deveria ter. E isso acontece com todos nós aqui. Principalmente quando nós estamos vivenciando uma situação difícil na vida. Seja ela da ordem que for. Seja doença, seja financeiro, como o Fábio havia falado. Toma uma proporção maior do que deveria tomar. Porque nós esquecemos do principal objetivo nosso aqui na Terra, que é um só. Nós temos um objetivo: crescer, evoluir. E nós só evoluímos quando nós entendemos a mensagem, quando nós conseguimos pôr em prática aquilo que nós vamos pôr em prática aqui na Terra. Quando nós conseguimos entender a mensagem que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Quando nós conseguimos pôr em prática o que ele nos ensinou através desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós conseguimos amar o nosso próximo como nós mesmos. Aí se torna mais complicado. Por quê? Porque nós temos que entender, nos colocar no lugar do nosso próximo, nos colocar no lugar do outro. E fazer a ele aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. É simples assim. Não é tão complicado. Só fazer aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Nada mais. E, em hipótese alguma, fazer aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Fazer uma pergunta retórica. Alguém aqui já fez algo que não gostaria que fosse feito para nós? É para nós, é a nossa consciência só. Então, é nós com nós mesmos. Nós com nós mesmos. A minha já me falou aqui. E doeu. Doeu um pouquinho. Doeu a minha consciência aqui. Não é assim que funciona? Quando dá o peso na consciência. Natural. Normal. Faz parte do processo. Por quê? Porque somos imperfeitos. Outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos mostrar que de fato nós somos imperfeitos ainda.
Não podemos exigir, cobrar de nós mesmos aquilo que nós ainda não temos condições, que não está na nossa condição evolutiva. Nós sabemos que temos que trabalhar para chegar nesse estágio, nesse patamar de podermos amar como Jesus nos ama até hoje. Não como não nos amou, como nos amou, como nos ama. Como Deus nos ama até hoje. Às vezes duvidamos do amor de Deus. Às vezes duvidamos do amor de Jesus. Duvidamos. Porque como o Fábio muito bem falou, o amor que Jesus sente por nós está muito longe da nossa compreensão. Muito longe da nossa capacidade de entendimento. Muito longe. Nós podemos avaliar pelo gesto que ele teve com relação a nós. Jesus reencarnou sem a necessidade de reencarnação. Jesus não precisa mais reencarnar. E já não precisava há 2000 anos atrás. Porque como o Fábio falou para nós sabemos que Jesus já há 4 bilhões e meio de anos atrás, que é a idade que tem nosso planeta, 4 bilhões e meio de anos, Jesus participou do processo de formação desse planeta. Então esse espírito dessa grandeza, que é o espírito que habitou o corpo daquele que nós conhecemos como Jesus aqui na Terra, já era um espírito perfeito há 4 bilhões e meio de anos atrás. Nós conseguimos entender isso? 4 bilhões e meio. E nós damos tanta importância a 80 anos, 70 anos, 60 anos, 100 anos que nós vivemos aqui na Terra. A proporção que nós damos para as nossas vicissitudes, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas que nós estamos vivendo até hoje, na fase que cada um de nós se encontra hoje aqui. Qual a proporção desses anos que nós estamos vivendo até hoje para 4 bilhões e meio de anos? Isso só falando do período que Jesus participou do processo de formação desse planeta. E ele já era o Espírito Crístico. Para chegar nesse estágio, quantos ilhões, nem sei quantos zilhões, Jesus demorou para chegar no estágio que chegou. Só estou falando isso para que nós possamos entender em que estágio nós nos encontramos hoje. E quanto nós temos ainda que construir a nossa casa espiritual. Quanto nós temos ainda que trabalhar para poder chegar num estágio similar ao de Jesus. Muito tempo. Muito tempo. E nós acabamos nos colocando às vezes numa condição que nós estamos sendo injustiçados, porque nós estamos passando pelos problemas, pelas situações difíceis. O Espiritismo como consolador, como Cristo consolador, que é trazer para nós esse ensinamento, trazer para nós esse ponto de vista, essa perspectiva de vida, que os nossos problemas, nossas dificuldades nada mais são do que as oportunidades que nós temos de crescimento. Por que eu estou enfatizando tanto a relação dos nossos problemas? Porque se nós não os encararmos como sendo as nossas oportunidades de crescimento, nós vamos continuar numa ida e vinda constante de vitimismo. Nós vamos sempre nos colocar na condição de vítima. E nos colocando na condição de vítima, nós não conseguimos ver além dos problemas que nós estamos vivendo. E nós temos que nos colocar sempre numa condição de sermos fortes, numa condição de estarmos sendo perseverantes, numa condição de sermos vitoriosos com relação aos nossos problemas, e não vítimas. Quando nós nos colocamos na condição de vítimas, nós estamos dizendo para nós mesmos que nós não temos capacidade de poder superar nossas provas. E nós temos. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Nós temos capacidade e condições plenas e absolutas de superar qualquer problema. Nós temos capacidade de transportar qualquer montanha. Nós temos. Por isso nós estamos aqui. Se não tivéssemos, Jesus não teria nos dito. Ele teria nos dito o contrário. Mas como Jesus nos ama tanto, através do amor de nosso Pai maior, que é Deus,
Ele veio nos mostrar que nós somos capazes. E além de nos mostrar que nós somos capazes, nos revelar que nós temos inúmeras oportunidades e quantas chances nós precisarmos para poder chegar lá. Porque nós, quando reencarnamos, quando a carne, o nosso corpo material nos age sobre nós, espíritos, nós esquecemos de tudo isso. Tudo que está sendo dito aqui, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós aqui já sabemos de cor e salteado. Todo. Como assim, Marcelo? Como sabemos? Porque nós já vivenciamos isso muitas vezes. Nós já ouvimos isso talvez da própria boca de Jesus, lá 2000 anos atrás. Talvez muitos de nós aqui tivemos a oportunidade de ouvir da própria boca de Jesus. Talvez muitos de nós aqui tivemos a oportunidade de estar presente, estar junto a Ele. E se não tivermos, nós já temos uma grande bagagem de conhecimento, uma grande história, inúmeras oportunidades que nós ouvimos exatamente isso que nós estamos ouvindo hoje de novo. Por que às vezes nós nos sentimos tristes, melancólicos? Por que às vezes a nossa vida parece não fazer mais sentido? Ou parece que as nossas provas às vezes são tão grandes, tão pesadas, o fardo é tão grande que a gente não consegue carregar. Por quê? Porque nós estamos revivendo, estamos revendo, estamos relembrando as mesmas situações que nós talvez tenhamos passado lá em outras oportunidades, em outras encarnações. E nós não podemos esquecer que isso é importante que a gente consiga sair daqui com esse conceito enraizado em nós. Poder enxergar nossa vida de uma forma mais ampla, mais abrangente, tirando o véu, aquele véu que nós tínhamos, que nos limitava o nosso horizonte. Nossa vida não tem horizonte. Se nós olharmos para o horizonte, nós nunca vamos conseguir chegar nele, porque por mais que a gente se dirija para o horizonte, nós não chegamos, ele está se afastando. Então, nós temos que enxergar dessa forma. Ampliar nosso entendimento, nossa compreensão com relação à vida, com relação a essa existência, com relação às outras existências que nós tivemos e que nós vamos ter. Senão fica complicado e difícil de compreender o que Jesus veio tentar nos ensinar. Por que Jesus falava em parábolas lá 2000 anos atrás? Porque era a forma que nós tínhamos de poder compreender, através de histórias, de formas alegóricas. Com o advento do Espiritismo, que os Espíritos vieram trazer a sua experiência para nós, quando nós dizemos assim, ninguém veio do outro lado para nos contar, para nos falar, veio, vários vieram. E nós ainda ouvimos que não, mas vários vieram. Tudo que está sendo dito aqui foram os Espíritos, ou aqueles que partiram, que foram para o outro lado e vieram nos contar. Vieram nos contar o que acontece do outro lado e de que forma nós devemos agir aqui. Porque eles vivenciaram e porque eles lá têm essa consciência. Então, aqueles que partiram, assim como nós um dia vamos partir, teremos essa consciência lá no plano espiritual, e que se nos for permitido, teremos a oportunidade de compartilhar, que também como esses espíritos vieram compartilhar. Quando nós conseguirmos entender que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual e não essa é uma etapa da nossa vida, é um milésimo de segundo da nossa existência espiritual, da nossa vida espiritual. Um milésimo, ou talvez menos. Eu não sei quanto é que é menos de um milésimo. Eu vou ficar no milésimo. Um milésimo de segundo da nossa vida é essa experiência que nós estamos tendo aqui. É um sopro, é um piscar de olhos. Nem isso. E às vezes nós damos uma proporção tão grande. Às vezes nós nos apegamos tanto às coisas que acontecem aqui nessa oportunidade, principalmente as coisas negativas, e nos esquecemos de dar valor para as coisas boas, coisas simples da vida. Por isso que nós somos às vezes convidados, de alguma forma, às vezes de uma forma dura, austera, de dar valor às coisas pequenas da vida, às coisas simples. Quando as provas assolam, quando as provas batem a nossa porta.